Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 29. Aqui Alma ele diz o seguinte: quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração, de ir e falar com a trombeta de Deus com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos. Então aqui ele começa a falar do desejo do coração dele de proclamar o evangelho a todos os povos. E ele começa dizendo, quisera ser um anjo, né? Lembrando que aqui é difícil a gente não imaginar a memória dele, ou seja, a lembrança que ele tem de quando o anjo apareceu a ele e chamou ele no arrependimento ali, né? Mesmo que fosse, se ele quisesse ser lançado fora, mas o anjo chamou ele no arrependimento ali e ele falou com voz que estremecia a terra. Então, a alma, ele passou por essa experiência e agora ele quer fazer a mesma coisa. Ele queria ser um anjo e proclamar arrependimento com voz de trombeta. Voz de trombeta nas escrituras significa voz de alertar as nações. As trombetas era para alertar invasões, perigo, mas também a voz de trombeta, ela vai para todas as direções. Você toca aqui, ela vai para todos os lados, é um som bem alto. Então ele está falando que essa voz de trombeta é falar para todas as pessoas, uma voz de advertência, para avisar do perigo, né? Então é isso que ele está falando aqui. E continuando no versículo 2, ele diz: Sim, declararia todas as almas com a voz como a de trovão, e arrependimento e o plano de redenção, para que se arrependesse e viesse ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Aqui a gente observa que o desejo dele também é que não haja tristeza na terra. Mas para não haver tristeza na face de toda a terra, ele falou que as pessoas precisam se arrepender e vir buscar ao Senhor. Muitas tristezas que existem no mundo é justamente por as pessoas não buscar a Deus. Por não estar buscando a Deus, encontram muita tristeza. É um caminho triste aí, tá bom? Aqui ele continua também falando no versículo 3. Mas eis que eu sou um homem e peco em meu desejo, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. Então ele fala que esse desejo dele de ser um anjo, falar para todas as pessoas com a voz que fizesse tremer a terra, ele fala que é pecado. Ele fala, eis que eu peco no meu desejo. E ele fala, por que ele está pecando? Ele mesmo responde, porque ele deveria contentar naquilo que Deus deu para ele. Né? Ele já tinha a designação dele como profeta de cuidar da igreja, então era aquilo que ele tinha que se contentar, naquilo que Deus deu para ele, tá bom? Ele vai explicar um pouquinho mais aqui, ó, no versículo 4 em diante, ele diz assim, não deveria perturbar com os meus desejos o firme decreto de um Deus justo, porque sei que ele concede aos homens segundo os seus desejos, sejam eles para a morte ou para a vida. Sim, se sei que ele concede aos homens, sim, e dá-lhes decreto inalteráveis segundo os seus desejos, sejam eles para a salvação ou para a condenação. Aqui ele falou que Deus, né, ele dá decreto inalteráveis segundo os seus desejos. Essa palavra desejos aqui também nós podemos colocar aqui, para ficar mais fácil do nosso entendimento, escolhas. Sei que o Senhor nos dá segundo nossas escolhas, o que nós escolhemos, a nossa ação, tá bom? Então é isso que significa que Deus dá a nós de acordo com os nossos desejos. Também ele falou de um decreto inalterável, tá bom? É uma lei que Deus criou, tá bom? Que nós conseguimos ver na lei da natureza, na lei de todas as coisas, que é a lei do retorno. Aquilo que você manda para o mundo, você recebe de volta. Também é chamada a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Tá bom? Então, tem a lei da atração também, é a mesma lei, né? Mas alguns chamam lei do retorno, outras chamam a lei da semeadura, outro a lei da atração, tá bom? Mas é a mesma lei. Aquilo que você manda para o universo é aquilo que você recebe, tá bom? Então ele fala um pouquinho sobre isso, que é um decreto inalterável. O Senhor já criou esse mundo dessa maneira, de maneira que aquilo que nós buscamos, nós recebemos, tá bom? E aqui, mediante a nossa escolha. Eu gosto também de explicar essa escritura aqui em Doutrina e Convênio, seção 88, versículo 40, diz assim: pois a inteligência apega-se à inteligência, ou seja, aquilo que você busca, você vai receber mais. A sabedoria recebe a sabedoria. A verdade abraça a verdade.
A virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, e a misericórdia se compadece da misericórdia, e clama o que é seu. E a justiça segue o seu curso, e reclama o que é seu. E o julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono, e governa, e executa todas as coisas. Então veja que Deus ele fez já um julgamento e fez um decreto nesse mundo. Aquilo que você busca é aquilo que você recebe. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, né, sobre essa lei da atração, essa lei do retorno. A gente pode ver isso no próprio aparelho celular que nós temos, né? Acredito que todos de nós usamos aquele aplicativo do YouTube, né, de entrar no YouTube, ver vídeo. O que acontece? A máquina, né, o YouTube, ele é um algoritmo. E quando você vai apertando nos vídeos ali, isso significa que você gosta daquele conteúdo. Sabe o que a máquina faz? Ela vai dar mais daquilo que você está clicando, que você está assistindo, tá bom? Então, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo aqui, que é um conteúdo da igreja, que é um conteúdo que fala sobre Jesus Cristo. Se você está assistindo esse conteúdo aqui, você aperta o botãozinho aí de like, né, o gostei, o YouTube vai identificar que você gosta de conteúdos assim, conteúdos evangélicos, conteúdo cristão, que fala sobre Jesus Cristo. Então ele vai mandar mais conteúdo desse para você. Por isso que o celular de cada pessoa, a plataforma no YouTube abre de maneira diferente. Por exemplo, se abrir no meu, vai aparecer no meu, né, várias coisas que eu fico buscando no celular. No celular de cada um é diferente. Você pode abrir no mesmo tempo aí o seu, do seu filho. No seu filho talvez vai aparecer coisas de anime, de desenhos, né, aquilo que ele busca mais. Então aquilo que nós buscamos é o que nós recebemos. Uma vez eu ia vender um carro antigo meu, um Palio, aí eu pesquisei no YouTube ali, né, Palio e o Candy e tal, e aí por mais de 2 semanas eu fiquei recebendo vídeos, né, de carro, de Palio, de carro. Por quê? Porque eu busquei aquilo que você... E demora um pouco para depois ele não te mandar mais aquele conteúdo. Então, aquilo que nós buscamos é aquilo que nós recebemos, né? O YouTube é um bom exemplo disso. Então, existe, né, essa lei da atração que o Senhor criou aqui. Então, Alma, ele está falando sobre isso, que Deus ele criou um decreto inalterável segundo nossos desejos, segundo nossas escolhas. Aqui no versículo 5, ele diz o seguinte, ainda falando sobre nossas escolhas, o arbítrio moral, o arbítrio de nós escolhermos o que nós queremos. Diz assim, ó, sim, o que é bem e o mal se apresenta a todos os homens, e aquele que não distingue o bem do mal não é culpado, mas aquele que distingue o bem do mal, e a ele se dará segundo os seus desejos, ou seja, segundo suas escolhas. Se você está escolhendo coisa boa, vai vir mais coisa boa para você. Se você está escolhendo coisas ruins, vai vir mais coisas ruins para você. Então, é isso que significa aqui. Deseje ele o bem ou o mal, a vida ou a morte, a alegria ou o remorso de consciência. Então, aqui ele fala sobre o arbítrio moral, tá bom? Essas coisas vêm para nós, mas de acordo com nossas escolhas. É isso que significa. Eu marquei aqui também Deuteronômio 30, versículo 19, mostrando o que é as nossas escolhas que vai trazer coisas boas para a nossa vida. Aqui Deus ele fala o seguinte, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje como testemunho contra vós, que te pus a vida e a... Desculpa, que te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Então veja que o Senhor coloca 2 caminhos diante de nós, tá bom? E é mediante nossas escolhas que nós vamos trilhar aquele caminho ali e receber as bênçãos de acordo com aquelas escolhas. Então ele colocou diante de nós aqui, ele deu o exemplo, a vida e a morte. Aquelas escolhas que nós fazemos está nos levando para uma morte espiritual, o afastamento da presença de Deus, ou para a vida eterna, mais próximo do Senhor. Continuando o versículo 6, ele diz assim, ora, uma vez que sei dessas coisas, por que desejaria executar mais do que o trabalho do qual eu fui chamado? Por que desejaria eu ser um anjo e poder falar a todos os confins da terra? Então, por que é errado, né? A alma ele querer falar com todos os confins? Não é um desejo bom de falar com todas as pessoas, mas aqui ele reconhece que ele está pedindo além do que o Senhor deu para ele, tá bom? Então, aqui vai falar, aliás, né?
o desejo dele era falar para muitas pessoas. Olha aqui o livro de Mórmon expressando as palavras dele, né? Para quantas e quantas, em quantos idiomas tem, né, o livro de Mórmon. Então todas as pessoas lendo, né, essas palavras dele aqui. Então a voz dele chegou sim a todas as nações aqui. Mas aqui ele estava falando de fisicamente, ele pegar e falar com todas as nações e que ele não deveria perturbar Deus com esse desejo. Por quê? Ele responde no versículo 8. Porque eis que o Senhor concede a todas as nações que ensine a palavra em sua própria nação e língua. Sim, a sabedoria, tudo o que ele acha, deve receber. Vamos, portanto, que o Senhor aconselha com sabedoria, segundo o que é justo e verdadeiro. Então, aqui, por que que ele fala, né, que ele não deveria perturbar Deus com esse desejo de contentar com o chamado dele? Porque Deus ele já concede em todas as nações que o evangelho seja pregado na própria língua ali. Então, não tinha necessidade dele desejar isso aqui, tá bom? Mas, para continuar aqui, ele começa a falar da grande alegria dele. O versículo 9 diz assim: sei o que o Senhor me ordenou, e nisso me glorio. Ou seja, ele sabe o chamado que ele tem de Deus, e ele converteu muita gente, estava pregando o evangelho. A gente vai ver mais pregação do evangelho aqui, que ele vai pregar os oramitas e muitos outros aqui. Não me glorio de mim mesmo, mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou. Sim, e esta é a minha glória, que talvez eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento. Esta é a minha alegria. Então a alegria dele era essa, né? Trazer pessoas ao Senhor. Tanto alma como os filhos de Mosi, eles não podiam sequer imaginar a perda de uma única alma. Por isso eles queriam pregar o evangelho a todas as pessoas. O versículo 10 ele diz: Eis que quando vejo muitos de meus irmãos verdadeiramente penitentes vindo ao Senhor seu Deus, minha alma enche-se de alegria. Lembro-me então do que o Senhor fez por mim. Sim, ouviu minha oração. Sim, então me lembro de seu misericordioso braço, que se estendeu para mim. Então ele fala da alegria que ele sentiu, né? Dele ver Amon com todos aqueles lamanitas que se tornaram o povo de Anti-Nefilei, o povo de Amon. Então ele está compartilhando a própria experiência dele. Ele fala que assim como ele está alegre, ele lembra dele também, né? Da conversão dele, que ele se tornou aqui, do braço de misericórdia que se estendeu sobre ele também. Vamos ir finalizando aqui, ó, do versículo 14 em diante, ele começa a dizer aqui: Mas eis que não me regozijo somente com o meu sucesso, porém minha alegria é maior por causa do sucesso de meus irmãos que subiram à terra de Nefe, ou seja, os filhos de Mosias ali e outros missionários. Eis que trabalharam muito e colheram muitos frutos, e qual grande será a sua recompensa. Ora, quando penso no êxito desses meus irmãos, minha alma eleva-se tanto, parece separar-se do corpo. Tão grande é a minha alegria. E agora possa Deus conceder a esses meus irmãos que se assentem no reino de Deus, sim, e também todos os que são seus frutos de seu trabalho, para que não saiam mais, e louvemo-nos para sempre, né? Para que não saiam mais do Evangelho, continue firme, né? E louvemo-nos para sempre. E conceda a Deus que aconteça segundo minhas palavras, de acordo com o que disse. Amém. Então esse era o desejo de alma aqui, né? Esse desejo lindo dele de falar, de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ele se contenta no que Deus ele designou ele a fazer. E ele faz muito bem, né? De ser o presidente da igreja, profeta, guiando o povo. E a gente vai ver daqui para frente ainda ele pregando o evangelho com mais pessoas, né? Para converter mais pessoas ali ao Evangelho de Deus, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje. Eu acho que é algo que ficou bem notório aqui, né? A marca da mensagem seria a lei da atração, que nós recebemos de acordo com nossos desejos, ou seja, daquilo que nós buscamos. Isso é apresentado em todas as escrituras. Jesus Cristo, ele mesmo ensinou: batei e ser-vos-á aberto. Aquilo que você busca, você encontra. E assim por diante.
tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.